Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos abençoe, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, para a gente fazer alguma coisa para Deus, a gente precisa da bênção de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. E vamos estudar aí o Catecismo da Igreja, não é? Então, nós estamos estudando sobre a Igreja, tá? Nós paramos no parágrafo 829 do Catecismo. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 830. O título é a página 239, para quem quiser me acompanhar aí. O título é A Igreja é Católica. Lembrando que nós estamos estudando a identidade da Igreja. A Igreja que é una, santa, católica e apostólica. Então, nós já estudamos a Igreja una e a Igreja santa. Então, agora, hoje nós vamos estudar o que quer dizer Igreja católica. Tá? O que quer dizer a palavra católico? Tá? Entre uma interrogação. A palavra católico significa universal, olha aí. Tá vendo? Então, a igreja que o Edir Macedo fundou é uma cópia, um plágio, não é, da Igreja Universal, que é a Igreja Católica, ok? No sentido de segundo a totalidade, ou segundo a integralidade. A Igreja é católica em duplo sentido. Então, qual o Catecismo aqui vai explicar qual é o sentido da palavra católico. Ela é católica porque nela Cristo está presente, ok? Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Quem que disse essa frase? Santo Inácio de Antioquia, que foi um bispo do primeiro século. Tá? Ele foi discípulo de São João, evangelista. Lembrando que Jesus deixou os apóstolos deixaram sucessores. Santo Inácio de Antioquia era um bispo que era do primeiro século, sucessor de São João. E ele fala essa frase: onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 107. Na mesma época de São João, praticamente. São João escreveu o Apocalipse no ano 100. Então, ele era da mesma época de São João. E ele já falava da Igreja Católica. Essa é uma prova de que somente a Igreja Católica tem 2000 anos. Não existe outra igreja que tenha 2000 anos. Os nossos irmãos protestantes começaram em 1517. Os ortodoxos começaram em 1054. Então, não existe outra igreja católica, a não ser universal, a não ser a igreja fundada sob Pedro e os apóstolos, ok? Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça,
Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. Essa cabeça, gente, é o Papa. É a cabeça visível. Tá? Não, perdão, desculpa. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unida à sua cabeça. A cabeça é Cristo. Tá? Perdão, falei uma besteira aqui. A cabeça da igreja é Cristo. Tá? E o corpo nós somos membros do corpo de Cristo, chefiados pelo sucessor de Pedro, que é o Papa, que é a cabeça visível da igreja. É a pedra, não é a cabeça é Cristo. O Papa é a pedra. Por isso que ele fala lá, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ok? O que implica que ela recebe dele, de Jesus, a plenitude dos meios da salvação, como diz lá o documento do Concílio Vaticano II. Tá? Então, gente, porque Jesus está presente na igreja, não é? Então, ali tem a plenitude da doutrina. Por isso que quando a igreja ensina uma coisa, ela não pode errar. Por quê? Porque ela tem assistência do Espírito Santo. Entenderam? Então, quando a igreja ensina uma coisa, ela não erra. Tá? Não estou falando de pecados humanos. Claro que ela é formada de homens pecadores. Por isso nós vimos na aula passada que ela é santa. Mesmo formado de homens pecadores. Aqui nós estamos falando em termos de doutrina, ensinamento. Os pecados dos filhos da igreja não interferem no ensinamento da igreja, ok? Que ele quis, ou seja, Jesus, confissão de fé correta e completa. Isso quer dizer o quê? O nosso credo. Todo o nosso credo, gente, são dogmáticos, são dogmas, verdades de fé, que não mudam, não podem mudar e nunca vão mudar, porque é verdade. Aquilo que é verdade não muda. Então, todo o nosso credo, ele é verdadeiro. Ele tem 2000 anos e vai durar até Jesus voltar. Ok? Vida sacramental integral, ou seja, os sacramentos. Ok? E ministério ordenado na sucessão apostólica. Então, gente, a igreja ela é católica porque ela tem uma unidade, além de Jesus estar nela, ela tem uma doutrina, tá? E ela tem uma hierarquia, um governo, que é a sucessão apostólica. Né? É o Papa, que é sucessor de Pedro, e os bispos que são sucessores dos apóstolos. Então, toda a igreja de Cristo tem que ter essa sucessão apostólica. Só existe na igreja católica e na igreja ortodoxa. Só que na igreja ortodoxa, eles estão separados de Roma, mas os sacramentos deles são válidos, porque os bispos deles vêm dos apóstolos. Coisa que não acontece com os nossos irmãos protestantes. Por quê? Porque o senhor Lutero eliminou todos os bispos, rompeu com todos os bispos da sucessão apostólica. Entendeu? Então, todos os anglicanos, todos das igrejas protestantes romperam com a sucessão apostólica. Por isso que eles não têm, e o Lutero eliminou todos os sacramentos. E o principal deles, que é o sacramento da ordem, que é onde o bispo ordena o padre, e todos os outros. O próprio Papa, para ser bispo, tem que ter a autorização do Papa, que nós chamamos de sucessão apostólica, que vem lá desde o primeiro século. Entendeu? Neste sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia. Então, o dia de Pentecostes é o dia que a igreja se manifestou ao mundo. Não é? Ela começou ali com Jesus e os apóstolos, em Mateus 16, mas ela se manifestou no dia de Pentecostes. E a igreja vai estar aí no mundo todo até Jesus voltar, é o que diz o catecismo. Até o dia da parousia. A parousia é o dia da segunda vinda de Cristo. Então a igreja, gente, ela nunca vai acabar. Graças a Deus, é a nossa alegria de sermos católicos. E a história da igreja mostra isso. Quem estuda um pouquinho de história da igreja vê isso. A igreja, humanamente falando, já era para ter acabado. É tanto erro humano de dentro e de fora da igreja, que a igreja, se ela não fosse uma instituição divina,
ela já tinha acabado, mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai vencer todas as dificuldades, como ela vence, ela passa por cima de todas as dificuldades, não é? Esse é o parágrafo 830. O parágrafo 831 diz assim: ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vai pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu estou convosco todos os dias, até eu voltar. Então a igreja, gente, está no mundo todo. Não existe um lugar onde não existe uma igreja. Entenderam? Então a igreja ela foi enviada como católica e ela está no mundo todo. Então, 3 dimensões da igreja católica. Ela está no mundo todo, é a geografia, é a parte doutrinária, né, que não muda, é uma doutrina só. Na igreja católica não tem axiologia. Não. A igreja bateu o martelo, acabou. Ninguém discute mais. Por isso que as pessoas vão embora dela. Não aceitam, né? Quem não aceita tem que deixar a igreja, porque a igreja não volta atrás. Aquilo que é verdade de fé, que é dogma de fé, a igreja não volta atrás. Por isso que muitos saem, não é? Mas, e a igreja continua. Engraçado, as pessoas saem, mas a igreja continua. Eu já vi tantas vezes essa frase, né? A igreja está perdendo fiéis, que a igreja está isso. Com certeza, lógico, que antigamente a igreja, né, tinha muito mais fiéis no começo da igreja. Hoje ela tem, com certeza, né? O censo diz isso. Né? Também, gente, é aqui no Brasil, vamos dizer assim. Mas tem outros lugares que a igreja, graças a Deus, está aumentando. Na África, né, na Ásia. Eu tenho visto aí, acompanhado, que a igreja tem crescido muito na África e na Ásia. Entendeu? Ela tem perdido fiéis na América. Mas interessante que na América e na Europa, onde ela tem perdido fiéis, ela tem, as pessoas têm largado a sua fé dizendo que não tem religião. Não é? A maioria das pessoas hoje abandonaram a fé, não tem religião. Se dizem ateias, vamos dizer assim. Então a igreja, vamos dizer assim, ela está perdendo fiéis, não é para outras religiões, não. Né? Aqui no Brasil até que, né, teve uma época que ela estava perdendo muitos fiéis para as igrejas protestantes, mas hoje isso não é também tanto quanto nas décadas passadas. Hoje a igreja, vamos dizer assim, ela tem perdido para, vamos dizer assim, as pessoas que não querem mais saber de Deus, entendeu? Por causa desse mundo, gente, que a gente está vivendo anti-Deus. É o comunismo, esse pessoal aí, né, feminista, não é? Esse povo aí, né, as pessoas aí que não querem aceitar, né, o cristianismo, aquilo que o cristianismo não aceita, né? Querem impor aborto, querem impor casamento de pessoas do mesmo sexo, querem impor ideologia de gênero, e o cristianismo não vai aceitar nada disso. Então as pessoas preferem, então, largar a igreja. Mas a igreja, ela não volta atrás, porque doutrina é doutrina. Entenderam? Então a igreja, ela tem um só governo, tá? Ela tem uma só doutrina e ela, geograficamente, está no mundo todo. Ok? Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus, que é a igreja. Por que novo povo de Deus? Porque no Antigo Testamento era o povo de Israel, eram os judeus. Só que os judeus, gente, eles são a igreja é uma sucessão do judaísmo. Ela não é uma continuação. Isso é outro erro que as pessoas, não é? As pessoas acham que, até mesmo alguns cristãos pensam isso, que o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Não, é uma sucessão, é diferente. Entenderam? Se a gente fosse uma continuação do judaísmo, a gente precisava de circuncidar, coisa que não precisamos mais. São Paulo já disse isso lá, os apóstolos já decidiram isso lá no Concílio de Jerusalém. E a gente
tinha que fazer aquelas práticas todas judaicas que muitos fazem hoje, mas que não é correto. Guardar sábado, não é? E várias outras coisas, não poder comer certo tipo de alimento, negócio de impuro, puro ou impuro, não é? Achar que morrer acabou, entendeu? Que não tem vida eterna. Então, isso são doutrinas lá do Antigo Testamento que nós não podemos trazer para hoje, entendeu? Não pode doar sangue, né? Essas doutrinas aí que muitas seitas, até cristãs, pegam do judaísmo. Mas não. Nós não somos uma continuação do judaísmo, nós somos uma sucessão, é diferente. Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo, a sua igreja. Então por isso que fala aqui, o novo povo de Deus que somos nós, pertencentes à igreja através do batismo. Então hoje não é mais a circuncisão, hoje para nós é o batismo. O que nos faz pertencer à igreja não é mais a circuncisão, é o batismo. Por isto este povo, permanecendo uno e único, o único povo de Deus, deve estender-se a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma só natureza humana, e finalmente decretou congregar seus filhos que estavam dispersos, por causa do pecado original. Já expliquei isso aqui várias vezes. O pecado original, gente, dispersou a humanidade. A gente não podia nem chamar mais a Deus de Pai. É aquela simbologia lá do Gênesis. Eu vou botar lá anjos, querubins para guardar a árvore da vida, e vocês não podem mais passar aqui. Ninguém pode entrar mais no paraíso. Até que Jesus teve que vir, se encarnar como homem, morrer na cruz para nos abrir de novo o céu. Ok? Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade com todos os seus bens sob o Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito, ou seja, no Espírito Santo. É o que diz o Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, que é um documento do Concílio. Então, isso aqui é uma coisa interessante também. Na igreja, a salvação ela é universal. No judaísmo, por isso que ela não pode ser uma continuação no judaísmo. Por quê? Os judeus, eles achavam que a salvação era só para eles. Não, a salvação é para todos. Todos aqueles que têm fé em Deus, através de nosso Senhor Jesus, e são batizados, têm direito à salvação. Não só os judeus, que era a crença deles do Antigo Testamento. Tá? Então, quer dizer, na Igreja Católica, todos podem alcançar essa salvação se crerem em Jesus. Por isso que ele fala lá no Evangelho de São Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a salvação ela passa a ser universal. A prova disso está lá na genealogia de Jesus. É Mateus capítulo 1. Tem lá 2 nomes lá que não eram judeus, e nomes de mulher. A mulher também era muito discriminada no judaísmo. Então, na genealogia de Jesus tem o nome de Raabe, a prostituta lá do livro de Josué, e Ruth, que era uma moabita. Ruth não era judia, e nem Raabe. As duas eram pagãs. Mas por que elas estão lá, o nome delas estão na genealogia de Jesus? Para provar que a salvação que Jesus veio trazer é para todos, não só para os judeus. Entendeu? Então esse é o parágrafo 831. O 832 tem o título assim: cada igreja particular é católica. Lembrando que a igreja ela tem cada igreja particular. Tem as dioceses, tem as congregações, mas todas elas fazem parte da Igreja Católica se estiverem em comunhão com o Papa. Isso que nós vamos ver. Esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas a seu... isso que é importante. Unidas a seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas igrejas. Nelas, os fiéis são reunidos
pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Olha aí, a Santa Missa. O que nós fazemos na missa, gente? Liturgia da palavra, liturgia eucarística, o mistério da ceia do Senhor. Por isso que a missa tem 1 hora, meia hora para a liturgia da palavra e meia hora para a liturgia eucarística. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. É o que diz o Concílio Vaticano II. Então, gente, algumas coisas importantes aqui para a gente comentar. As nossas igrejas cada igreja pertence à Igreja Católica se ela estiver unida aos seus pastores. Quem são os seus pastores? O primeiro deles, o Santo Padre, o Papa. Não é? O Papa deve obediência ao Papa, aos bispos, por isso que os bispos comandam as dioceses, e nas dioceses tem os padres, que são os párocos, né? Se ele for diocesano, ou pode ser os padres de congregação. Tá? E também tem os diáconos, é a hierarquia da igreja. Então, nós devemos obediência aos pastores. Se a gente não estiver em união com eles, não é igreja católica, não é igreja de Cristo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que não está em comunhão com a igreja, com o Papa, com os bispos, em comunhão com o Papa. Então, não é igreja católica. Se romper com o Papa, perde, não é, o que nós chamamos de sucessão apostólica. Isso é muito grave, tá bom? Então, a Igreja de Cristo, ela nasceu para quê? Pregar o Evangelho, não é? E celebrar o mistério eucarístico da ceia do Senhor, a Eucaristia. Por isso que São João Paulo II, o Papa, dizia: a Igreja vive da Eucaristia, da Santa Missa e principalmente, né, da comunhão eucarística. Senão não é Igreja Católica, não é Igreja de Cristo. E só existe na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Tá? Mas nós não podemos participar, gente, na Igreja Ortodoxa. Tá? Apesar deles terem sucessão apostólica, a gente não pode participar da missa lá. Por quê? Porque eles romperam com o Papa. Né? Eles brigaram com o Papa, então estão rompidos com Roma. Então, só em último caso, a gente poderia participar de uma missa na Igreja Ortodoxa. Tá? E nas igrejas protestantes, eu já expliquei aqui, não tem Eucaristia. Por quê? Porque eles não têm o sacramento da ordem. E para eles também é símbolo, não é? Para nós não, para nós é o corpo de Cristo. Tá? Para eles é um símbolo. Tá? Por quê? Porque eles também não têm o sacramento da ordem. Então a gente também não pode participar lá na ceia. Eles fazem lá uma ceia, representando a ceia de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Então nem pensar de participar em nenhuma igreja protestante. O católico jamais pode participar, né, numa igreja protestante. Então esse é o parágrafo 832. O 833 diz assim: entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese ou a eparquia, ou seja, é a nossa diocese aqui de Campos. Né? O Dom Roberto é o bispo aqui da diocese de Campos, ok? Uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Então, gente, temos que verificar se o nosso bispo ele foi ordenado pelo Papa. Se o bispo ele não é ordenado pelo Papa, aí não, nós temos que rapar fora. Entendeu? Porque existe, por exemplo, a Igreja Católica Brasileira, que não é, os bispos lá, eles não são ordenados pelo Papa. Tem também os bispos que romperam com a igreja depois do Concílio Vaticano II, de Dom Lefebvre. Né? Eles também, né, do Leonardo Boff também, mesma coisa.
não é? Então, quer dizer, esses bispos aí comunistas, né, da teologia da libertação, eles não estão em comunhão com Roma, então não podemos nem pensar em fazer parte da igreja desses bispos, ok? Essas igrejas particulares são formadas à imagem da igreja universal, ou seja, a igreja de Roma, ok? É nelas e a partir delas que existe a igreja católica una e única. Graças a Deus, gente. Graças a Deus que a gente, né, a nossa matriz São José do Havaí aqui, ela, graças a Deus, né, ela sempre foi fiel a gente sabe que lá, né, em Campos houve, na época do Concílio Vaticano II, né, uma ruptura lá, mas graças a Deus aqui em Itaperuna, a nossa igreja matriz São José do Havaí, ela obedece ao bispo e obedece ao Santo Padre. Graças a Deus, né, a nossa igreja matriz São José do Havaí, ela é fiel ao magistério da igreja. Graças a Deus. Esse é o parágrafo 833. O 834 diz assim: as igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a igreja de Roma, que preside a caridade, ou seja, o amor. Então, aqui ela deve obediência a Roma, tá? Porque é o Papa quem escolhe, né, os bispos, e os bispos escolhem, né, os sacerdotes e assim vai, ok? Pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Olha aí, tá vendo? Isso quem falou, gente, foi Santo Irineu, um bispo lá dos primeiros séculos da igreja. Ele que falava, gente, Roma falou, acabou. Nós temos que estar em comunhão com Roma. Tá? Por quê? Por causa da sua autoridade de fundação. Pedro e Paulo foram para Roma e lá morreram. E lá eles fundaram a igreja. Não é? Tanto Pedro quanto Paulo. Por isso que o Vaticano foi fundado, foi construído em cima do túmulo de Pedro. E as igrejas lá de Roma foram construídas lá, né, onde também São Paulo morreu. Porque são as colunas da igreja, São Paulo e São Pedro. Tá? Os dois morreram ali em Roma. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Já expliquei sobre isso. Gente, isso é promessa de Deus, isso é promessa de Jesus. Jesus é Deus e as promessas de Jesus se cumprem, não é? Então, por isso que a igreja jamais vai acabar, jamais acaba. E a nossa alegria de sermos católicos, gente, é isso. Essa é a minha maior alegria de ser católico. Que a nossa igreja tem 2000 anos, já enfrentou várias coisas, mas ela segue em frente e ela vai permanecer até Jesus voltar, com todas as perseguições, com tudo aquilo que falam dela mal, não é? Mas ela continua firme e ela não está nem aí. A igreja não se importa, né, entre aspas, não é, com o que falam dela, com as perseguições. A igreja continua o seu trabalho. A sua doutrina é a mesma. Não importa se as pessoas concordam ou não concordam, azar de quem não concorda. Somos nós que temos que mudar, não é a igreja que tem que mudar, não é o Papa que tem que mudar. Somos nós. É a gente que tem que aderir à doutrina e não a doutrina se aderir ao mundo. Não. Entendeu? Quem faz as leis é Deus, não somos nós. A igreja simplesmente, a igreja é uma porta-voz. A igreja ela não ensina nada da cabecinha dela, da boca dela, não. Quem não quiser, né, todo mundo tem liberdade. Você tem liberdade. Não é? Deus te dá liberdade, meu amigo, para você seguir a igreja, Cristo ou não. Entendeu? Mas a igreja ela não vai mudar uma vírgula naquilo que é verdade de fé, que é um dogma de fé.
Não, tanto que a igreja nem mexe mais. Aquilo que a igreja já estudou, já analisou e já disse que é uma verdade de fé, ela não volta atrás, não quer nem saber. Gente, o que está aqui no catecismo, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, que a igreja ensina há 2000 anos, ela não volta atrás mais. Até Jesus voltar, ela vai ensinar isso. Agora, se você não quiser aderir, você tem liberdade. É a sua decisão. É aquela música, né? A decisão é sua. São muitos os convidados, mas a decisão é sua. Não é de Deus e nem do inimigo, nem do diabo. A decisão é sua. Entendeu? Esse é o parágrafo 834. O 835 diz assim: guardemos-nos bem, no entanto, de conceder à Igreja Universal como sendo a somatória, ou se preferir dizê-lo, a federação mais ou menos anômala de igrejas particulares, essencialmente diversas. Claro, né? Nós somos um povo, né, diverso, nós temos as nossas diversidades, mas não pode ferir a doutrina, né, que é uma só. No pensamento do Senhor, é a Igreja Universal, por vocação e por missão, que no lançar as suas redes na variedade dos terrenos culturais, sociais e humanos, então a Igreja reconhece que tem variedades sociais, culturais e humanos, se reveste em cada parte do mundo de aspectos e expressões exteriores diversas. Então, a igreja ela tem que se adaptar à cultura da época. Hoje, né, a gente não pode ter o mesmo pensamento que a gente tinha lá na Idade Média. Claro que não. Né? Hoje, tinha muita coisa que tem hoje que não existia lá. Por que o nosso catecismo hoje não é o mesmo da época, por exemplo, de Lutero? Na época de Lutero era o catecismo romano. Esse aqui já é o segundo catecismo. Por quê? Porque hoje tem muitas coisas que não tinha naquela época. Inseminação artificial, bebê de proveta, não sei mais o quê. Tem muitas coisas que não existiam naquela época. Então a igreja tem que se adaptar à cultura, à sociedade em que ela vive. Entendeu? A rica variedade de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimônios teológicos e espirituais próprios das igrejas locais, mostra mais luminosamente a catolicidade da igreja indivisa, por sua convergência na unidade. Então, gente, o que ele está dizendo aqui? Que mesmo com as nossas diferenças, né, a gente não pode deixar que a unidade se rompa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A língua. Né? A igreja, antigamente, a missa era celebrada só em latim. Hoje a igreja, a missa hoje é celebrada em várias línguas. Entendeu? E hoje há uma briga na igreja, tem que ser em latim, não tem que ser em latim. Gente, não é a língua que dá validade ao rito não da missa, não. Jesus não falava latim, Jesus falava hebraico-aramaico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O latim era a língua da igreja, antigamente. Então o Concílio Vaticano II abriu para a língua de cada país. Até porque nem todo mundo entende latim. Eu não entendo. Entendeu? Então, quer dizer, essas coisas não podem ferir a unidade. Tem gente que fica brigando por causa disso. Gente, nós somos uma única igreja, independente de ser missa em latim ou não. Por isso que o Padre Geraldo, que nós amamos tanto, ele continua celebrando a missa dele em latim. E ele tem autorização para isso. Entendeu? E a gente celebra a nossa missa em português. A missa é uma só, gente. Não temos que ficar brigando por causa de certas coisas que são secundárias. Entenderam? Então o Concílio Vaticano II ele abriu realmente, né, a missa na língua do povo. Né, o padre antigamente ficava virado para lá, agora fica virado para cá. Mas isso também não é o mais importante. O mais importante, gente, é o rito, que está ali no missal romano. Né? Ali que tem que ser celebrado de acordo com a aprovação do Santo Padre, do Papa. Ninguém pode alterar nada que está ali no missal romano. Entendeu? Então, isso tudo a gente tem que ser uma unidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
os arautos do Evangelho. Muita gente pergunta, né? Os arautos do Evangelho, eles antigamente eles estavam separados da igreja. Graças a Deus eles voltaram. Então os arautos hoje eles estão aprovados pela Igreja Católica. Mas eles continuam lá, na espiritualidade deles, na missa em latim, na vestimenta deles lá da Idade Média, sem problema nenhum. Eles querem assim, foram liberados. Mas o mais importante é que eles estão unidos à Igreja Católica, eles respeitam o Papa, aceitam o Concílio Vaticano II, aceitam o Catecismo da Igreja, então não tem problema nenhum. Entenderam, gente? Então a gente tem que parar de ficar brigando por pouca coisa na igreja. Todos nós fazemos parte da única Igreja de Cristo, da Igreja Universal, da Igreja Católica. Entendeu? Então esse é o parágrafo 835. Quem pertence à Igreja Católica? Interrogação. Quem que é católico? Vamos ver. Todos os homens, né, os seres humanos, tá? Todos os homens, pois, são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, que, enfim, os homens, em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. Isso diz lá o Concílio Vaticano II, ok? Então, todos aqueles que são chamados, não é, e que aderem, não é, à doutrina católica são católicos, não é? Então, todos são chamados, então, à salvação pela graça de Deus, ok? Então, a igreja chama a todos, por isso que ela convida a todos. Agora, né, isso não quer dizer que todos vão aceitar, claro que não, porque nós temos liberdade, tá bom? Então, esse é o parágrafo 836. O 837 diz assim: são incorporados plenamente à sociedade, que é a igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do Sumo Pontífice e dos bispos. Olha aí, interessante. E se unem com ele por vínculos de profissão de fé. Vou ler tudo e depois vou explicar. Dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que não perseverando na caridade, ou seja, no amor, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. E Jesus já falou isso. Tá? Jesus já disse isso. Ele falou isso muitas vezes lá para os fariseus. Né? Muitas vezes a sua boca, né, fala, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta nada também, gente, a gente está dentro da igreja só de boca. A gente tem que estar com o coração aberto para a graça de Deus atuar. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente ama, né, o amor é esse vínculo, né, é o amor a Deus e o amor ao próximo, mas com atos, não é só com palavras. Não é? Por isso que a fé sem obras é morta. Porque não basta só a fé, temos também que ter as obras. E eu provo a minha fé pelas minhas obras. Agora, o catecismo fala aqui quem que realmente é católico de verdade. Não é? O verdadeiro católico. Não é o católico de BGE. Não é o católico de boca. Entendeu? Ele fala aqui. Né? O católico, ele tem que aceita a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos em sua estrutura visível. Por quê? Porque quem colocou foi Cristo. Foi Jesus quem falou: ensinar-vos-á toda a verdade. A igreja vai te ensinar toda a verdade. Então, se você não acredita na igreja, na doutrina que a igreja prega,
Então você não é católico. Porque a igreja não ensinou um pedacinho da verdade, não. Só algumas coisinhas, não. Né? Ensinava-vos a toda a verdade. Então, em termos de doutrina, a igreja ensinou toda a verdade, não foi só um pedacinho. Então, se você, isso aqui eu aceito, mas isso aqui eu não aceito, então você não é católico. Então, aqui ele começa a colocar, por meio do sumo pontífice e dos bispos, se unem com ele por vínculos de profissão de fé. Tudo aquilo que o Papa decretou como dogma de fé, você não pode duvidar. Se você não crê na doutrina católica, você não é católico. Se o Papa fala, Nossa Senhora é virgem, e você não acredita nisso, você não é católico. O Papa decretou que Irmã Dulce é santa. Se você não acredita nisso, você não é católico. Você está contestando uma doutrina que o Papa colocou e ele não erra. Porque Jesus falou que ele não erra. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Jesus falou isso 2 vezes. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 18. Entendeu? Então, os sacramentos, não é? O regime eclesiástico da comunhão. Então, gente, tudo aquilo que a igreja ensina como verdade de fé, se você não adere, nisso aqui eu acredito, mas nisso aqui eu não acredito. Eu sou católico, mas nesse ponto aí eu não acredito. Em santo eu não acredito. Não é? Em anjos eu não acredito. Entendeu? Na Santíssima Trindade eu não acredito. Nos sacramentos eu não acredito. Então você não é católico. O católico ele tem que aceitar toda a doutrina católica. Toda. Senão ele não é católico. Entendeu? Por quê? Você quer saber mais do que a igreja? Você se acha melhor do que a igreja? Porque se você não acredita na doutrina da igreja, você está querendo ser mais do que a igreja. Mais do que Cristo. Porque Jesus foi bem claro. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, o Pai enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Então, quando você diz assim, não aceita essa doutrina, então você está duvidando de Cristo. Porque a igreja, ela é porta-voz de Cristo. É o corpo de Cristo. Entendeu? Então, não tem meio termo. Ou é ou não é. Ok? Então, esse é o parágrafo 837. 838. Por muitos títulos, a igreja sabe-se ligada aos batizados, que são ornados com o nome cristão. Por isso nós temos, quando batizar, botar um nome de preferência cristão nos nossos filhos. Mas não professam na íntegra a fé, ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Então, gente, quando a gente é batizado, a gente faz uma promessa de aceitar toda a doutrina católica. Entendeu? Então, senão você não é. Para que você vai ser batizado na igreja católica? Então, ali, nas promessas do batismo ali, a gente já faz ali a nossa profissão de fé. Claro que a gente é criança, a maioria de nós já é criança, mas nossos pais estão ali, nossos padrinhos, e eles estão ali para isso. E a gente, quando crescer, continuar professando essa fé. Né? Mas não professam a íntegra, que guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Então aqui ele está falando aqui ele está falando aqui das igrejas protestantes. Tá? Ele está aqui falando dos nossos irmãos protestantes. Tá? Vou repetir. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Entenderam? Então, aquelas igrejas protestantes que não estão em comunhão plena com a igreja, mas se eles são batizados, porque tem batismo, gente, em algumas igrejas protestantes que a igreja aceita. Tá? Se foi batizado
Em nome da Santíssima Trindade, a igreja aceita o batismo. Entendeu? Aí o Código de Direito Canônico da igreja, ele traz aí o nome dessas igrejas que a igreja aceita. Eu não sei se vou lembrar aqui de cabeça. Eu sei que a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista. Essas igrejas, eu sei que o batismo delas são válidos. Ok? Eu não sei se a congregação cristã é válida, não tenho certeza. Então, essas igrejas mais históricas, gente. Agora, essas igrejas, essas seitas aí, né, esse povo aí, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, nem pensar. Isso é seita. Não é? A igreja está falando das igrejas sérias. Né, que a igreja tem até um diálogo, sabia disso? A igreja ela tem um diálogo com algumas igrejas protestantes. Essas que eu falei. Aquelas mais históricas, né? Então, não estou falando dessas de hoje aí, né? Dessas seitas de hoje, não. Estou falando daquelas mais sérias mesmo, ok? Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Por que ele está falando aqui que com a igreja ortodoxa, essa comunhão ela está quase plena? Por que ele está dizendo, se referindo à igreja ortodoxa assim, com mais ênfase? Porque os ortodoxos, gente, eles são católicos. A igreja ortodoxa é igreja católica também, só que ela brigou com Roma, né? O patriarca de Constantinopla lá, ele brigou com o papa da época, entendeu? Mas eles são católicos. Eles têm todos os sacramentos, todos, tá? Eles têm toda a doutrina católica, né? Claro que eles só não obedecem o Papa, entendeu? Mas eles são católicos. Então, por isso que o catecismo diz aqui que com as igrejas ortodoxas, esta comunhão ela é muito profunda, não é? Tanto que a gente vê aí muito Papa conversando inclusive as igrejas ortodoxas são elas que tomam conta lá de Jerusalém, lá dos lugares santos, o Santo Sepulcro, não é? Onde Jesus nasceu, lá em Belém. Lá quem toma conta lá não é a igreja de Roma, não, é a igreja ortodoxa. São os ortodoxos que cuidam daqueles lugares santos lá. Então olha, né, como é que com eles a igreja tem uma comunhão muito mais forte, vamos dizer assim. E o Papa João Paulo II, e o Papa Bento XVI, e o Papa Francisco também. Eles têm conversado muito com os ortodoxos, com o chefe lá dos ortodoxos, e eles esperam, né, rezam muito para que o mais rápido possível aconteça novamente essa união, que foi rompida lá no ano 1054. Mas eu creio que essa união vai ocorrer o mais rápido possível, porque eles são católicos. O problema deles não foi nem doutrinário, o problema maior deles foi questão política na época, que eu não vou colocar aqui agora, porque não vai dar tempo. Entenderam? Mas hoje eles têm algumas doutrinas também que a igreja, vamos dizer assim, não aceita. Por exemplo, a igreja ortodoxa, ela aceita fazer um casamento de uma pessoa divorciada. A igreja católica romana já não aceita. A menos que o primeiro casamento seja declarado nulo. Entendeu? Então, tem essa diferença também. Né? Eu não sei se eles aceitam também, se eles ordenaram mulheres também, isso eu não tenho certeza. Isso também seria um empecilho, porque a igreja também não aceita ordenar mulher. Eu não sei se os ortodoxos aceitam. Entenderam? Então, acho que foram os anglicanos que aceitaram mulheres e até bispos ordenaram bispos homossexuais. Eu acho que não foram os ortodoxos, acho que foram os anglicanos que ordenou mulher e ordenou bispos homossexuais, coisa que a igreja católica também não aceita. Né? O padre ele pode até ter a tendência homossexual, mas ele não pode ter a prática homossexual. Né? Então, se ele tem a tendência, mas não tem a prática, ele até pode ser ordenado, entenderam? Mas se ele aprova a prática homossexual, aí não pode. Então, tem algumas coisas também de doutrina também
dos ortodoxos também, que divergem, né? Alguns eu acho que são celibatários, outros não é? Eu acho que eles ordenam também homens casados, se eu não me engano. Né? Então tem algumas coisinhas também ali, né, que algumas pequenas diferenças, mas o mais importante é que eles são católicos, diferente dos irmãos protestantes, que é mais complicado, entendeu? Então é muito bonito aqui o que o catecismo fala, né? Você vê que a igreja ela reza para que aconteça novamente a união entre os cristãos, que eu já falei na aula passada, tá bom? Na aula que vem, gente, a gente parou aí no parágrafo 838. Na próxima aula, nós vamos para o parágrafo 839. O título é A Igreja e os Não Cristãos. Então, a gente vai falar um pouco sobre aqueles que não são... o que acontece, né, com aqueles que não são cristãos? Eles estão perdidos? Eles vão para o inferno? Por quê? Porque a salvação é através de Cristo e através dos sacramentos. Não é? Então, e aqueles que não são cristãos? Então nós vamos ver, se Deus quiser, aí, como que a igreja trata com aqueles que não são cristãos. Ok? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá bom? Peço a vocês aí que continuem se inscrevendo no nosso canal, gente. Por favor, compartilhe os nossos vídeos, ok? Para que a gente possa crescer mais aí na fé, né? Que a gente possa continuar passando esse pouco de conhecimento que a gente tem para tantos católicos que precisam, né, de formação. O que a gente faz aqui, gente, é formação. Por isso que é uma escola teológica católica, para formar os católicos. Então aqui não tem idade, não precisa ter curso superior, né? Qualquer pessoa pode estudar com a gente. Não é? Então é para você mesmo. Você que é catequista, você que trabalha na igreja, não é? De alguma pastoral, em algum grupo, a gente precisa ter conhecimento da doutrina. Como é que a gente vai pregar para os outros, ensinar para os outros aquilo que a gente não conhece? Ok? Então, e para isso a gente tem que estar em comunhão, não é, de doutrina e em comunhão de fé com o nosso bispo e também com o pároco da nossa igreja, com o bispo da nossa diocese e com o Santo Padre, o Papa. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.